Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui para o nosso canal Físio na Folha. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de pâncreas. A gente vai dar uma pincelada sobre câncer de cabeça e câncer de corpo e cauda, tá bom? E vou mostrar algumas características entre um e outro e eu acho que vai ficar uma aulinha bem bacana, combinado? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, manda mensagem, escreve ali qualquer coisa, manda para sua sala para que todos tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Bora lá então e vamos começar essa aula aí. Quando a gente fala de câncer de pâncreas, a gente tem que lembrar que o local de acometimento de maior frequência do câncer, quando a gente fala no pâncreas, vai ser a cabeça, tá bom? Então é o que a gente vai chamar de adenocarcinoma de cabeça ali, e tendo em mente que esse é um tumor que a gente chama ele de tumor periampular. Por que a gente tem esse tumor periampular? Lembra mais ou menos, né, do pâncreazinho nosso ali? Ele vai ser mais ou menos assim, e ele está em íntimo contato com a segunda porção do nosso duodeno. E nele vai desembocar o ducto de Wilson, que faz uma união com o nosso colédoco, né? E aí eles desembocam em uma pequena papila ali, a papila maior, né? Conhecida como ampola de Vater. Então, todos os cânceres que a gente tem, tipos de câncer que a gente tem, que afete essa região mais ou menos aqui da ampola, tá? A gente vai chamar de tumores periampulares. E a gente está falando de tumor de cabeça de pâncreas que vai acometer principalmente essa área aqui. Claro que a gente tem de corpo, de cauda também? Tenho também, mas o principal que a gente vai ver é esse cara aqui, tá? Então, por isso ele vai ser chamado de tumor periampular, que é a causa mais comum. Ele representa para a gente aí 85% de todos os tumores periampulares que nós estamos falando, tá bom? E o tipo histológico mais comum que a gente vai ter aqui é o adenocarcinoma ductal, tá? Adenocarcinoma ductal. Beleza, pessoal? Esse cara aqui ele vai representar 75% de todos os tipos de câncer de pâncreas que nós estamos falando. Então, ele é o mais comum, é o que a gente mais vai ver aí na prática, no nosso dia a dia, tá? E falando em relação ao câncer, a gente tem alguns fatores de riscos que nós temos que deixar um pouco claro aí. Na verdade, eu tenho vários, tá? Então, a gente tem vários fatores de risco, mas os principais que a gente tem que ter em mente são esses daqui que eu vou colocar. Apesar de que todos podem estar ali numa frequência meio que parecida, então não tem um que seja mais predominante que o outro, é meio que controverso às vezes, mas pensem que a idade avançada é um fator de risco, tá bom? Então a idade é um deles. Sexo masculino também é um fator de risco, então a gente vê que esse tumor ele afeta mais homens do que mulheres também. Outro fator aqui, raça negra, tá bom? Essa população também, esse pessoal que tem da raça negra, eles têm uma maior predisposição a ter esse câncer também, esse tipo de câncer aí que a gente está falando. E o tabagismo, tá bom? Lembrando que o tabagismo, ele é fator de risco para inúmeros tipos de câncer, mas aqui ele também pega. E se, por exemplo, a gente estiver numa prova e cai lá o principal fator de risco, não tem como eu falar para você, porque todos eles são meio controversos para falar qual que é o principal, mas pensando em todos, pensem que o tabagismo ainda continua sendo o principal aí quando a gente fala nessa questão do adenocarcinoma ductal. Combinado? E aí, pensando que esse é um câncer que a clínica, às vezes ela é um pouco estranha, pode ser um pouco diferente do que a gente está vendo, porque às vezes ela demora um pouco para começar a aparecer. Às vezes o câncer já está ali, o carcinoma já está ali, o adenocarcinoma já está ali, progredindo, e aí a gente não vê, porque a pessoa às vezes ela não sente tanto sintoma, ou os sintomas são muito inespecíficos, e a gente só vai descobrir real quando ela já abre um quadro bem clássico do câncer de pâncreas, tá bom? E aí quando a gente pensa na clínica, eu vou dividir em dois pontos diferentes aqui, tá? Então vamos pensar que a gente vai ter a clínica. Então eu tenho a clínica do câncer de cabeça e eu tenho a clínica do câncer de corpo e cauda, porque são diferentes, tá bom? São diferentes. Quando a gente pensa na clínica de câncer de cabeça de pâncreas, o que a gente tem que pensar? O principal fator que vai aparecer nesse paciente é a famosa icterícia. Ou seja, aquela coloração amarelada da pele, das mucosas,
da esclera, tá? Então a pessoa ela fica com uma coloração amarelada. E aí, essa icterícia aqui, ela vai acontecer às custas de bilirrubina direta. Porque lembra o seguinte, pessoal. Lembra que aqui ó, a gente tem o nosso pâncreas, tá? Eu tenho o ducto de Wilson e eu já tenho o meu colédoco aqui em cima. Então, a obstrução ela está acontecendo a nível da ampola. Ou seja, o problema não é no fígado. Então, aquela bilirrubina que já passou pelo nosso fígado ali, ela já foi conjugada. Então, essa bilirrubina já foi conjugada, depois ela sofreu todo o processo de metabolização ali, e de bilirrubina indireta que entrou no fígado, ela foi excretada como bilirrubina direta, tá bom? Que era para ser eliminada para o nosso intestino e sair junto com as fezes ali, o que dá coloração para as fezes também, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho a obstrução dessa ampola aqui, que o conteúdo da bile não consegue passar, essa bile ela começa a voltar, então, e ela começa a cair para a nossa corrente sanguínea. Então, essa bilirrubina que nós estamos falando, ela é direta, é uma bilirrubina direta que a gente que vai ter ali, inclusive quando a gente dosa ela, a gente vê o aumento dela, tá? A gente vai ter o aumento das bilirrubinas, porém, às expensas da bilirrubina direta que a gente está falando. Tá bom? É até uma que a gente fala que é aquela icterícia colestática, né? Porque tem uma colestase aqui impedindo que ela desague no nosso intestino. Beleza? Então, a icterícia é algo que vai aparecer com certeza. E lembrando, se essa bile não está saindo, não está caindo no meu intestino, então ela não vai dar cor para as nossas fezes, tá bom? Então a gente vai ter a famosa acolia fecal. As fezes ficam brancas. Só que essa bilirrubina ela vai ser excretada por alguma outra região, por algum outro lugar. Onde que a gente vai ter essa excreção? Através da urina, tá bom? Então a gente tem a famosa colúria, que é aquela urina em cor de Coca-Cola, tá bom? Então, basicamente essa é a clínica que a gente vai ver da cabeça de pâncreas. Porém, aqui tem um detalhe. Pode apresentar dor? Pode, tá? Pode apresentar perda de peso? Pode, porém não é tão comum aqui. Ele é mais raro um pouco isso daí. O que a gente mais vai ver aqui mesmo é a icterícia, a acolia, a colúria. E aí vem uma coisa bem legal que pra gente, lógico, que está estudando é legal, mas para a pessoa que está passando é horrível, né? Que é um sinal clássico que a gente vai ver nesse paciente aqui. Pensa que a gente tem ali então ó, o ducto de Wilson e o colédoco junto desembocando na papila de Vater, tá bom? Só que, em decorrência desse pâncreas ali, essa ampola ela foi obstruída. Então, todo o conteúdo que vem aqui do nosso colédoco, ele não consegue desaguar no intestino. Então, ele começa a voltar. E ele volta para onde, pessoal? Para a nossa vesícula biliar. E essa vesícula biliar, ela distende, tá bom? Ela vai distender, só que ela não vai ficar dolorosa. E aí, quando a gente faz a palpação desse paciente, a gente sente essa vesícula. A gente então consegue sentir uma vesícula distendida, palpável, porém indolor. Indolor a palpação. E isso a gente tem um nome para esse sinal. Ele tem um nome clássico para esse sinal, né? A gente chama de sinal de Courvoisier. Courvoisier, né? Courvoisier-Terrier, certo? Que é essa vesícula palpável e indolor, que vem junto com essa clínica de icterícia, acolia, colúria, tá bom? Então, esse sinal ele é bem clássico do tumor de cabeça de pâncreas, tá bom? O paciente também pode abrir aqui um quadro, por exemplo, às vezes de diabetes mellitus súbita. Então, um paciente que não tinha nada, de repente abriu um quadro de diabetes mellitus súbita, começou a fazer um pouquinho de icterícia, opa, olho, já corre lá e já vê se não é um tumor de cabeça de pâncreas. Combinado, pessoal? Então, essa é a clínica clássica para o adenocarcinoma ductal, que afeta a cabeça do pâncreas. Agora, quando a gente fala de tumor de corpo e cauda, a clínica ela é muito inespecífica. Coloquem aí, ó, inespecífica. Ou seja, esse paciente ele pode apresentar, por exemplo, dor. Essa dor pode ser uma dor lombar. Olha que loucura, por quê? Lembra que o pâncreas é um órgão retroperitoneal, ele está lá atrás. E a pessoa ela começa a apresentar dor lombar, a gente acha que é um problema ósseo, tenta buscar, vai um monte de coisa ali que a gente está fazendo e não acha nada. Vê que está tudo normal, está tudo bonitinho. Só que a pessoa ela pode apresentar também perda de peso, tá bom? Então ela vai geralmente apresentar essa dor com a perda de peso. Então vocês veem como que é algo muito inespecífico? E aí, de repente, quando já está grande, já
tá disseminando ali, que é a hora que a gente começa a ver e faz uma tomo e a gente acaba encontrando esse tumor aí, tá bom? Então, ela é muito inespecífica, é mais difícil de achar, a gente já pega ela geralmente em fases tardias ali, por isso que é difícil o tratamento também. Beleza, pessoal? Mas, de uma forma bem geralzona, a clínica que a gente tem que lembrar é essa. Mas, pensando para a prova, para a vida, o que a gente mais vai ter aqui, o mais comum, é tumor de cabeça de pâncreas. Então, é só a gente lembrar da icterícia, a colia, colúria, o sinal de Courvoisier-Terrier. Também tem um outro sinalzinho de Trousseau, né, que é uma síndrome paraneoplásica, que pode acontecer aqui na cabeça de pâncreas. Pode acontecer uma diabetes mellitus súbita também, beleza? Mas esse é o quadro mais característico que a gente vai acabar encontrando no nosso dia a dia. Fechou? E pensando então no diagnóstico, tá? Como que a gente vai fazer o diagnóstico do tumor de pâncreas? Lembrando que geralmente quando a gente fala de tumor de vias digestivas ali, o principal fator para chegar num diagnóstico é a biópsia. Só que a gente tem que lembrar de um detalhe. Eu nunca posso fazer uma biópsia na qual eu posso derramar células cancerígenas tumorais dentro da minha cavidade peritoneal, tá bom? Então, guardem isso. A biópsia não é feita aqui, tá? A biópsia não é feita. Por quê? Se eu for tentar fazer uma biópsia, eu posso derramar células tumorais na cavidade peritoneal e eu causar uma metástase em decorrência da biópsia. Então, a gente não faz a biópsia. O que a gente vai fazer? TC de abdômen, tá bom? Tomografia computadorizada de abdômen. Só que aqui, galera, é com contraste. Beleza? Ela vai ser com contraste aqui. E aí a gente vai ver que na hora que a gente olha para a fase portal dessa tomografia, pensa que aqui a gente tem o nosso pâncreasinhos, né? Aqui tem o corpinho, aqui tem a cabeça. E que a gente vai ver que durante a fase arterial, perdão, então a gente vai ver que a nossa artéria, a aorta ali, ela pintou bastante. A gente olha para a cabeça, ela vai ficar meio escurinha, meio hipodensa ali, tá bom? Já na fase portal, que é a fase venosa disso daqui, o que a gente vai ver ali, galera? A gente vai ver a dilatação dos ductos de Wilson, tá? Do colédoco, então a gente consegue ver uma dilatação desses ductos aí. Eu sei que fica meio difícil da gente pensar nisso daqui, então eu vou deixar um vídeo aqui na descrição vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com uma aulinha de um professor explicando certinho como que a gente vai ver na TC de abdômen e fazer o diagnóstico do tumor de cabeça de pâncreas aí, tá bom? Então a aula é bem explicativa, assistam depois dessa daqui, dá uma olhadinha para vocês entenderem como que será feito o diagnóstico através da tomografia. Posso usar o ultrassom aqui, galera? Bom, daria até para pensar no ultrassom endoscópico, tá? Mas não é padrão ouro. Às vezes no SUS, por ser mais barato, acaba sendo feito, mas não é o padrão ouro. A gente opta sempre pela TC de abdômen. Combinado? E aí vocês podem perguntar, e laboratório? Dá para a gente fazer laboratório? Dá. A gente pode dosar as bilirrubinas, por exemplo, e a gente vai ver que vai estar aumentada a bilirrubina direta, vai aumentar a fosfatase alcalina, vai aumentar o gama GT, tá bom? E muitas vezes vocês vão se perguntar, Tiago, mas e o CA199, o marcador CA199, né? Pensa o seguinte, galera, o marcador CA199 é um marcador de câncer de pâncreas realmente, porém, ele não faz diagnóstico, porque ele pode levar com alguns outros fatores também. Tá? Então, eu não faço diagnóstico com ele, eu faço diagnóstico com quem? TC de abdômen com contraste. Fechou? E aí, o que acontece aqui? O CA199 ele vai servir só para a gente acompanhar esse paciente, acompanhar a evolução dessa doença. E aí, o que acontece? Se eu pego um CA199 muito alto, o que eu penso aqui? Se ele está muito elevado, está lá nas alturas, eu penso em metástase. Certo? Metástase. Se eu pego, depois que eu fiz a cirurgia desse paciente, que a gente vai ver que é o tratamento, tá? E eu zerei esse 19,9, isso daqui é um bom sinal. Beleza? Agora, depois da cirurgia, tinha zerado, mas de repente começa a subir novamente após a cirurgia, aqui já mostra um sinal ruim, né? Que aí mostra pra gente que está tendo uma recidiva. Certo, pessoal? Então, ele serve mais para acompanhamento. A gente não faz diagnóstico com o CA199. Beleza? Bom, e aí, para a gente tratar esse paciente, tudo vai depender do estadiamento que a gente vai dar para ele. Tá?
Mas o estadiamento, eu vou ser bem sincero que a gente nem usa tanto ele hoje em dia, pelo menos pensando nas provas, né? A gente acaba nem usando tanto, porque a gente, por duas características que eu vou mostrar para vocês ali, a gente já vai saber se esse tumor vai ser ressecável, se a pessoa vai poder entrar para uma cirurgia ou se ela não vai entrar, se ela não vai ter critérios. E a gente acaba meio que deixando de lado um pouquinho o estadiamento, porque facilita muito mais a gente entender dessa forma. Saber quando eu vou operar e quando eu não vou operar esse paciente aí. Beleza? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer o tratamento desse paciente? Lembrando que o tratamento é cirurgia, tá? É ressecamento, é ressecção, a gente vai ressecamento na ressecção, a gente vai tirar esse tumor, se der pra gente tirar esse tumor. Combinado? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o tratamento. E como que eu vou saber se ele vai ser uma pessoa que eu vou fazer ou não vou fazer a ressecção? Tudo vai depender, tá bom? De dois fatores principais. O primeiro deles, se tem metástase, tá? Se tem metástase. Então, se tem metástase, a gente já é um fator que a gente desconsidera de fazer aí, tá bom? E outra coisa é invasão vascular. Olha só, invasão vascular menor a 180 graus. Nossa, Thiago, o que é isso daí? Invasão vascular menor a 180 graus. Vamos colocar uma imagem aqui só para vocês entenderem o que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, galera, se a gente olha para essa imagem, o que eu tenho aqui? Ó? O tronco celíaco e a artéria mesentérica superior, certo? Ambas estão muito próximas ao pâncreas. Então, o que pode acontecer aqui? Esse pâncreas ele pode abraçar essas artérias, certo? E se ele abraça essas artérias com, assim, abrangindo mais do que 180 graus de toda a circunferência dessa artéria, eu não tenho como ressecar isso daí. Tá bom? Porque é um vaso arterial. Venoso é um pouco mais fácil da gente controlar o sangramento. Mas aí, nesse caso, não tem como a gente controlar o sangramento. E são, querendo ou não, o tronco celíaco, ele que vai formar a artéria hepática que vai dar vascularização para o nosso fígado. E por esse motivo já seria o suficiente para a gente nem mexer nesse pâncreas, caso eu já tenha um acometimento de mais de 180 graus desse tronco celíaco. E o mesmo vai valer para a nossa artéria mesentérica superior, porque ela vai dar toda a vascularização para o nosso duodeno, para o nosso jejuno, tá? Para o nosso ilho ali. Então, ele vai ajudar bastante nessa parte. Então, é por esse motivo que se houver esse acometimento, a gente não faz a ressecção, tá bom? A gente não resseca esses vasos aí. Combinado? Então, só para ficar mais fácil o entendimento nosso aqui, ó, pensem o seguinte. Pensem que aqui ó, a gente tem o nosso vasinho, tá? Tenho aqui o meu tronco celíaco, por exemplo, e esse tumor começou a invadir. Ele começou a invadir ao redor desse vaso, tá bom? Se ele invadir mais do que 180 graus, a gente já não mexe mais, já não é mais, assim, não é mais um paciente elegível para a gente fazer essa cirurgia, tá bom? Agora, se não houver essa invasão aí, se for menos do que 180 graus, aí a gente consegue fazer. Se não tem metástase e a invasão for menor a 180 graus, a gente consegue fazer a cirurgia. Isso a gente vai ver que acontece em apenas 20% dos casos, tá? A grande maioria, a gente não vai ter essa chance aí de poder fazer essa cirurgia. Combinado? Agora, pensando na cirurgia de cabeça, lembra, pessoal, que a cabeça do pâncreas, ela está em íntimo contato com o duodeno, a segunda porção do duodeno. Então, eu tenho muita estrutura que conecta essas duas porções que nós estamos falando, essas duas estruturas anatômicas. Então, não tem como eu retirar somente a cabeça do meu pâncreas e deixar o duodeno ali. Então, eu vou ter que arrancar todo mundo, tá bom? E aí a gente vai fazer aquela famosa cirurgia que a galera da cirurgia adora ela, né? Que é a duodeno pancreatectomia. Ou seja, a gente vai retirar a cabeça do pâncreas e uma porção do duodeno aí também. Beleza, galera? Então, guardem essa informação. Eu tenho que retirar o duodeno e a cabeça do pâncreas também. Essa é aquela famosa cirurgia de Whipple. Whipple. Combinado? Então, é isso daqui que a gente vai lembrar. Para a prova, para a vida, tá bom? Só se vocês forem para cirurgia. Se for para cirurgia, aí vocês vão aprender a fazer tudo bonitinho. Mas no primeiro momento, lembrem qual é o nome da cirurgia. Agora, se for corpo e cauda, o que a gente tem? Lembra que
O pâncreas está aqui, tá? O duodeno está em contato com a cabeça. Mas em contato com a cauda, a gente tem quem? O nosso baço, tá? Então, não vai ter como a gente também deixar esse baço aí. Eu vou ter que retirar esse baço caso eu tenha um tumor de corpo e cauda, porque é muita estrutura conectada, está em íntimo contato. A artéria esplênica, ela cavalga o nosso pâncreas aqui para ela chegar lá no nosso baço, então eu tenho que arrancar tudo, tá? Não tem como a gente segurar esse carinha aí. E aí a cirurgia que a gente vai fazer aqui para corpo e cauda é a pancreatectomia distal mais esplenectomia. Certo? Então eu tiro a parte distal do pâncreas e eu tiro também o baço. Combinado? E todos os pacientes que passarem por essa cirurgia vai ter que fazer a linfadenectomia também, tá? Linfadenectomia. Ou seja, ressecar os linfonodos ali. Todos. Combinado? Bom, mas a gente vai ver que tem alguns pacientes que, antes de fazer a cirurgia, a gente talvez opte por um tratamento de neoadjuvância, que a gente fala, tá? O que seria esse tratamento de neoadjuvância? Neoadjuvância. Pessoal, nada mais é do que eu começar a quimioterapia antes para tentar diminuir o tamanho do tumor para depois eu conseguir ressecar esse tumor. Só que eu tenho que seguir alguns passos aí que a gente tem que ter uma noção para poder fazer essa neoadjuvância aqui. Quando a gente fala que esse tumor ele é borderline, tá? Borderline. O que seria ser borderline aqui no caso do tumor do pâncreas que a gente está falando? Então, é um tumor que ele afeta menos de 180 graus, ele invade menos de 180 graus no caso do tronco celíaco ou da artéria mesentérica superior. Ou, se a gente tem uma afetação, um englobamento maior a 180 graus, só que aqui a gente está falando da veia mesentérica superior e da veia porta. Olha só, então vamos lá. Pensa que aqui eu tenho o meu vasinho, tá? Se for tronco celíaco ou artéria mesentérica superior, e ele invadir, tá? Então ele invadiu menos do que 180 graus, a gente pode fazer o quê? A gente começa a quimioterapia, tenta reduzir o tamanho desse tumor e depois faz a ressecção se tem o sucesso nessa redução aí, tá bom? Agora, se é a veia mesentérica superior ou a veia porta, e mesmo que eu tenha uma afetação maior a 180 graus, um englobamento maior a 180 graus, como a veia é mais fácil da gente tentar controlar um sangramento, aqui eu posso tentar a neoadjuvância, tá bom? Tentei a neoadjuvância, deu certo, vou lá e opero. Tá? Então, aqui, esse seria o borderline que a gente fala para tentar fazer a neoadjuvância antes de ressecar esse tumor de pâncreas que nós temos aqui no caso agora, tá bom? Porém, vai ter alguns pacientes que não vai ter jeito, tá? Tem alguns pacientes que a gente não vai ter como fazer esse ressecamento, essa ressecção, tá? Então a gente não vai conseguir tirar, não vai conseguir fazer a cirurgia, e aí serão os pacientes que serão paliativos, tá? Esses pacientes que serão paliativos, quem que a gente tem aqui? Então vamos lá, paciente paliativo é aquele que eu tenho uma invasão maior a 180 graus, pensando aqui no tronco celíaco e na artéria mesentérica superior, ou que teve falha na neoadjuvância, certo? Falhou a neoadjuvância, ou tem uma invasão maior a 180 graus do tronco celíaco e da artéria mesentérica superior, é aquele paciente que a gente não vai ter como fazer a cirurgia, e o único que nos resta é dar conforto para esse paciente, tá? Mas não quer dizer que a gente não vai fazer nada por esse paciente. Então pensa bem, tem o nosso pâncreas ali, tá? Tá ali a cabecinha, e o tumor ele tá ali comprimindo o ducto de Wilson e o colédoco, por exemplo. Esse paciente ele está fazendo uma icterícia em decorrência de não conseguir fazer a bile passar ali. O que a gente pode fazer? A gente pode entrar aqui nesse ducto de Wilson e colocar um stent, tá bom? Coloca um stent no colédoco. Para quê? Para abrir esse colédoco. Então tem o colédoco ali que estava sendo comprimido, coloquei um stentzinho ali, ele abre o colédoco, pelo menos eu consigo melhorar os sintomas desse paciente. A bile vai conseguir passar.
E ela caindo no meu intestino, ela vai pelo menos melhorar a parte sintomática desse paciente aí. Também a gente pode fazer uma derivação biliodigestiva, tá bom? Ou seja, a gente pega e faz uma derivação direto aqui do colédoco, direto com o nosso intestino. Tá? Então a gente faz essa derivação pulando por fora do carcinoma ali, para que a gente consiga melhorar essa questão dos sintomas também. Então lembrando que paciente paliativo a gente vai dar conforto e tratar os sintomas. Se o paciente tiver como ser operado, a gente vai entrar para a cirurgia. Se for um caso de neoadjuvância ali, que é o paciente borderline, a gente vai tentar fazer a quimio antes para depois tentar fazer a cirurgia. E aí, aqui, ó, por exemplo, o paciente paliativo é aquele que tem o estadiamento T4, que é o que a gente não faz nada. Até T3 é onde entra essa neoadjuvância aqui. Então, olha só, por isso que a gente nem fala muito do estadiamento, porque eu sei que até T3 eu tenho a chance de operar meu paciente. T4 eu já não opero mais, tá bom? Então, fica muito mais fácil a gente entender o tratamento dessa forma. Combinado, pessoal? E eu acho que isso era o que eu tinha para falar para vocês em relação a essa questão de câncer de pâncreas, tá bom? E se gostaram dessa aula, de novo eu vou pedir, curtam, compartilhem, comentem, manda para todo mundo. Se tiver dúvida, volta, revisa quantas vezes forem necessário, tá bom? E é isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima aula.